Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Como tinha ontem combinado, resolvi vir aqui fazer hoje um pequenino direto para falar sobre os planos alimentares e se há alguma maneira correta ou se a forma como nós às vezes até encaramos o plano alimentar pode nos estar aqui a condicionar um bocadinho nos nossos resultados. Portanto, neste caso, estou a falar de planos alimentares de emagrecimento. E muitas vezes o que eu noto aqui também nas consultas de nutrição é que a forma como nós estamos a encarar o próprio plano alimentar acaba por nos ir influenciar, não é? Neste caso, vos influenciar nos resultados que vocês às vezes depois conseguem ter. Pronto, já estou a perceber que já está aí alguém. Boa tarde, Vítor, boa tarde. Era isso que eu ia pedir, se está tudo bem, para me darem aí o feedback do costume, se o som e a imagem está tudo ok. O computador não estava aqui a ligar, mas entretanto já está aqui tudo. Pronto, então, como eu disse, para quem não me conhece, fazendo só aqui uma breve apresentação, portanto, chamo-me Liliana, sou nutricionista e desde 2002 que ajudo pessoas a emagrecer, e não só, não é? Mas através de uma mudança na alimentação e de um estilo de vida mais saudável. Pronto. E o que eu comecei desde aqui há alguns anos para cá a refletir e a querer saber mais foi porque que muitas das pessoas, quando são acompanhadas comigo e não só, fazem um plano de emagrecimento, fazem as consultas de nutrição e emagrecem, têm resultados, mas porque que depois muitas vezes este quadro retrocede, não é? E as pessoas infelizmente voltam a ganhar peso e voltam depois a não se sentirem tão bem com elas próprias, a não conseguirem ter a tal relação saudável, que é isso que eu defendo, com a comida, e é como se o quadro, não é, andasse para a frente e depois voltasse aqui a andar para trás. Então, boa noite, já estou a ver, boa tarde, já estou a ver que está aí o Vítor, a Carmen, a Ana Paula, muito bem. Boa tarde a todos, obrigada por estarem aí também desse lado e tirarem um bocadinho também aqui para me ouvir. Pronto, então voltando aqui ao que eu estava a falar, não é? À parte do plano alimentar e de como é que nós devemos encarar este plano alimentar, é muito importante às vezes a forma como nós estamos ali a percepcionar aquilo que neste caso a nutricionista, não é? Ou alguém quando faz o plano alimentar nos passa. O que é que eu quero dizer com isto, não é? Portanto, vocês vão à consulta de nutrição, procuram uma nutricionista para vos ajudar a emagrecer. E como é que ela vos vai ajudar a emagrecer? Ela vai recolher os vossos dados, não é? Portanto, a vossa história clínica, se têm doenças, as patologias, não é? O que é que têm, as análises, se tomam medicação. Pronto, recolhemos aqueles dados principais, o peso máximo que vocês também já tiveram. Olha a Karina, beijinho. Portanto, fazemos uma série de perguntas e de questões para tentar perceber, no fundo, um pouco mais também sobre vocês, as rotinas, os hábitos, portanto, o que é que alimentos também que gostam, alimentos que não gostam, para depois, baseado nisso tudo, não é? Conseguirmos então elaborar o tal plano alimentar, que eu defendo que o ideal, obviamente, é que seja sempre personalizado, baseado nestes dados todos que nós recolhemos, baseado nas vossas também preferências alimentares, nos vossos horários, muitas vezes no estilo de vida, é aí que nós depois elaboramos o plano alimentar, não é? Obviamente há planos que já estão pré-feitos, por exemplo, com 1000 calorias, 1200, 1500, e há aqui um déficit, não é? Se uma pessoa gasta mais ou menos perto de 1800 ou 2000 calorias, se temos ali um plano hipocalórico, se a pessoa conseguir colocar aquele plano em prática, a pessoa vai sentir os resultados, não é? Pronto. Então, voltando aqui um bocadinho atrás ao que eu estava a dizer, quando nós elaboramos o plano alimentar, a ideia é que vocês encarem o plano alimentar como uma ferramenta, não é? Como algo que vos vai ajudar a ir daqui, imaginem, para aqui. Portanto, vocês neste momento, imaginem, estão com excesso de peso e querem emagrecer. E procuram a nutricionista, não é? Então, têm que encarar o plano não como uma obrigação, não como aquela situação que muitas vezes se coloca, não é? E as pessoas dizem, agora tenho que fazer isto, agora não posso comer aquilo. Pronto. Muito mais do que vocês olharem para o plano desta forma, o mais importante aqui é que vocês consigam olhar para o plano como algo, não é? Que vos vai ajudar, neste caso, a emagrecer. Como eu estava a dizer, a fazer o tal caminho daqui para aqui, que é para onde vocês querem ir, está bem? E é importante que vocês olhem para o plano desta forma. Eu costumo dizer até às vezes a brincar, é como se no final tivesse um tesouro e o plano alimentar fosse aquele mapa para o tesouro que vocês querem, está bem? Então,
Vocês não têm, às vezes, que fazer o plano, obviamente, tal e qual como está no papel, não é? Mas a verdade é que se vocês conseguirem cumprir o plano mais certinho e mais direitinho, os vossos resultados vão ser melhores, não é? Vão ser superiores. Portanto, a ideia é mesmo esta. Agora, quando eu digo que vocês não têm que, é porquê? Porque sempre que vocês pensam, nós todos, não é? Sempre que nós dizemos, tenho que fazer isto, tenho que beber água, tenho que andar a pé, tenho que comer legumes. Sempre que nós estamos a impor uma série de coisas, e mesmo às vezes até os médicos, não é? E nós às vezes também dizemos, agora tenho que fazer não sei o quê. Quanto mais nós pensamos desta forma, nós estamos a dar mais ordens aqui ao nosso cérebro e estamos a criar aqui mais obrigação e mais pressão, está bem? Por isso é que o importante é que vocês não comecem a olhar para o plano desta forma e não percepcionem na vossa mente tipo a tal obrigação, a tal história que eu estou a dizer, que é o tenho que fazer. Portanto, temos que deixar de usar estes termos, está bem? Estas expressões. Agora vocês podem me perguntar, então mas está a dizer que eu não tenho que cumprir o plano como está lá? Não, a ideia obviamente é vocês cumprirem o plano, mas vocês fazerem o plano e conseguirem cumprir o plano porque vocês querem ver mais resultados, está bem? E não porque é obrigação. Eu costumo dizer, é como se vocês estão aqui e podem escolher, não é? Como eu estava a dizer, imaginem que o vosso objetivo está lá no fundo, não é? Está lá no final. Vocês têm dois caminhos, ou vão pela direita ou vão pela esquerda. No fundo é um bocadinho, são vocês que escolhem, está bem? Então não é eu tenho que ir fazer isto, é eu vou fazer isto porque eu quero e porque eu quero ver resultados, está bem? E quando vocês mudam esta forma, como vocês se relacionam com o plano alimentar e mesmo com a alimentação, não é? No fundo tudo muda, porque vocês percebem que não é uma questão de obrigação, é uma questão às vezes de determinação, de força de vontade, de querer atingir aqueles objetivos e então de utilizar o plano mais como uma ferramenta. Eu até às vezes costumo dizer, o ideal é até pensar às vezes ao contrário, que é, olha, boa, eu posso comer isto tudo que está aqui e vou ter os resultados que eu quero. Além do mais, estou a fazer uma alimentação mais saudável, mais adequada ao meu estilo de vida e que me vai ajudar neste momento a eliminar a gordura que eu tenho a mais, está bem? Portanto, olhem para o plano alimentar como algo bom, algo que vocês têm um problema e ele vai ajudar-vos a levar à solução do vosso problema, está bem? Que é para se libertarem daquela pressão do tenho que, está bem? Porque esta pressão do tenho que faz exatamente, muitas vezes é o contrário, está bem? E eu já acho que já contei, mas volto a dizer, no outro dia uma paciente minha me dizia assim, doutora, parece que estou parva, quanto mais eu penso que não devo comer aquilo é que me apetece. E quanto mais eu penso que tenho que fazer isto, não me apetece fazer isto, e quanto mais eu penso que não posso fazer aquilo é que eu tenho vontade. Pronto. Então é exatamente isto. Porque quando nós pensamos desta forma, no fundo é como se nós estivéssemos a dar até os comandos errados à nossa mente, está bem? E foi isto que eu também comecei a estudar e a perceber e a ver que muito mais, às vezes, do que... obviamente eu digo sempre, o plano alimentar e as consultas de nutrição são importantes, mas quando são pessoas que já andam neste processo há algum tempo, fazem um plano ou uma dieta, como chamam, apesar de eu não gostar muito do termo da dieta, não é? Que implica logo também uma maior restrição, nós associamos logo dieta a restrição. E até pode ser uma dieta hipercalórica, por exemplo, que é para aumentar de peso, não é? Mas nós na nossa mente, quando se fala geralmente em dieta, fazemos logo uma associação com restrição, não é? Pronto, e então também não é isso que se pretende. Mas o que eu estava a dizer era, portanto, principalmente quem já anda neste caminho, digamos assim, há algum tempo, quem já fez vários planos alimentares para emagrecer, várias consultas, vários programas e até emagrece, mas depois volta a aumentar de peso, eu costumo dizer, então às vezes temos que parar e olhar para a situação e perceber o que é que se está aqui a passar, não é? E fazer aqui algumas perguntas a nós próprias, porque se a pessoa continuar, eu agora vou fazer isto e vou emagrecer, mas depois lá está, para e vou voltar para trás, também no fundo não é isto que é o ideal e não é isto que se pretende, está bem? Portanto, percepcionem sempre os planos alimentares desta maneira, não como uma obrigação, mas como uma ferramenta que vos ajuda a ir daqui para aqui, até podem pensar que é como um meio de transporte, não é? Como se vocês estão em Lisboa, querem ir para o Algarve, vão apanhar o autocarro ou vão de carro, por exemplo, não é? E é algo que vos vai ajudar a ir daqui para aqui. Se vocês não fizerem muitas paragens pelo caminho, vocês sabem que vão chegar ao Algarve mais depressa do que se vocês fizerem várias paragens pelo caminho. E isto é o quê? É a mesma coisa, quando nós estamos a seguir o plano alimentar, nós começamos a pensar, é só hoje um bocadinho, não faz mal.
é só hoje um bocadinho que não tem problema. E as pessoas dizem, como é só hoje e amanhã fazes. Então é assim, quanto mais exceções também vocês abrirem, menos resultados, obviamente, também vão ver. Portanto, temos que escolher às vezes, quer ver mais resultados ou quer abrir as exceções e depois tem as consequências. O que eu digo sempre é muito cuidado com as exceções, porquê? Porque além de vocês não terem depois os resultados também que vocês querem, cria-vos sempre ali uma maior sensação e um sentimento às vezes de desânimo e de frustração, está bem? E isso depois também não é nada benéfico, não é? Nem a meio tempo, nem a longo tempo, porque vocês começam depois com aquelas ideias do isto é muito difícil, eu não consigo emagrecer, isto não é para mim, e essas ideias depois que vão surgindo realmente é que também vão atrapalhar todo este processo, está bem? Portanto, como eu estava a dizer, muito importante esta maneira como vocês no fundo olham para o plano alimentar e estão a percepcionar o plano alimentar. Outra situação também muito importante e que eu já tenho referido é muito cuidado com a tal lista do não, porque sempre que vocês começam a pensar eu não posso comer isto, eu tenho que fazer aquilo, se eu quero emagrecer, agora não posso comer este alimento e o outro, e não está no plano. Depois também acontece outra coisa, eu já vou falar sobre isso. Então é assim, cuidado com esta lista do não. Vocês são livres, vocês podem tudo. Há alimentos que vos ajudam a emagrecer e que até são mais saudáveis e há alimentos que não vos ajudam tanto a emagrecer, está bem? Depois há sempre a outra situação que também às vezes atrapalha isto tudo, que é a tal fome emocional, mas que eu agora hoje já não vou falar também sobre isso, porque isso também é aí um longo caminho. Então, boa tarde a quem foi chegando agora por aqui também. Temos aqui também a Karina, a Maria, a Cláudia, a Emília, a Liliana. Boa tarde também a vocês. E então, como eu estava aqui a falar, muito importante, ver o plano alimentar sempre desta forma. O plano alimentar é algo que vos ajuda a chegar ao vosso objetivo, não é uma obrigação, mas realmente se vocês conseguirem colocar o plano em prática mais certinho, mais resultados vocês vão ter. O truque às vezes é mesmo experimentar uma semana, tentarem fazer o melhor que vocês conseguirem. Porquê? Porque ao final de uma semana, geralmente já há alguns resultados e vocês começam a sentir alguns dos benefícios no vosso corpo. E depois começa a ser mais fácil. Portanto, às vezes custa mesmo é começar, mas depois quando começam a ver os resultados, também vai ajudar bastante a continuar. Está bem? Outra dica que eu também vos queria dizer aqui, que é, imaginem às vezes aqueles alimentos, como eu estava a falar, que não estão inseridos no plano alimentar e que vocês gostam muito. Pronto, há pessoas que às vezes falam, se quiserem, até podem escrever, quem está aqui a ver, se quiserem escrever alguns dos alimentos que consideram que são mais difíceis de resistir, digamos assim. Há pessoas que às vezes falam muito, por exemplo, nos bolos, não é? Nos doces, nos chocolates. Há pessoas que mencionam mais às vezes o pão. Há pessoas que é os salgados e aquelas comidas mais típicas e que geralmente não entram, não é? Ou não devem entrar com frequência, não quer dizer que nunca possam entrar, mas que não estão incluídas às vezes naquele plano alimentar de emagrecimento. Tudo o que não está incluído naquele plano, e este plano pode ser e deve ser sempre adaptado, e eu defendo que o plano deve ser até feito às vezes por fases e variado. Portanto, às vezes criar de propósito semanas em que introduzimos alimentos diferentes para vocês conseguirem variar aqui ao máximo também aqui a vossa alimentação, que isso é muito, muito importante, está bem? E criar aqui também uma dinâmica e não ser sempre igual todos os dias a mesma coisa, que vocês estão sempre a comer da mesma forma, está bem? Portanto, haver aqui essa diversidade é muito importante, porque eu acho que ajuda bastante, quer a nível psicológico também, quer depois até vai influenciar os vossos resultados. Então, o que eu estava a dizer, todos aqueles alimentos que não estão no plano alimentar e que vocês gostam, o que vocês têm que pensar aqui não é o eu não posso comer, está bem? É não está no plano alimentar, então se calhar não é o melhor alimento para esta fase onde eu estou, está bem? Imagina que vocês estão a fazer aquele plano alimentar e aquele plano alimentar pode não ter pão, por exemplo, e vocês lembram-se do pão, né? Aqui há duas hipóteses. Às vezes dá para substituir, e aí é uma questão de falarem ou comigo ou com a vossa nutricionista e às vezes trocar um alimento por outro, e dá perfeitamente às vezes para substituir e fazer essa troca. Há alguns alimentos, imagina que vocês lembram-se dos doces ou de alguma coisa que vocês sabem que são mais calóricos e que também não são tão saudáveis e que não estão no plano. O truque, como eu estava a dizer, não é pensarem, não posso. O truque é vocês pensarem, ok, eu posso comer isto, mas se eu comer isto eu não vou ter os mesmos resultados, está bem? Ou, se não está no plano, então não é para esta fase. Eu agora escolho não comer aquilo. Pronto. Porque quando nós dizemos, sou eu que escolho, eu escolho não comer aquilo, eu escolho não fazer aquilo, isto não me dá ansiedade. Quando eu estou a impor o não posso é terrível, porque o não posso, de uma maneira geral, não é? Como eu já tenho dito, o fruto proibido, e como vocês sabem, é o mais desejado.
Quanto mais nós pensamos às vezes que não podemos, mais vontade às vezes vamos ter de comer aquele alimento, está bem? Portanto, muito cuidado com isto, é pensarmos sempre que nós somos livres, nós podemos comer tudo, mas que realmente há alimentos mais saudáveis e que são escolhas que nós fazemos, tal como escolhemos várias coisas aqui na nossa vida e ao longo dos dias e ao longo aqui do nosso caminho. E então é tudo uma questão de escolha, somos nós que escolhemos, não é? Somos nós que decidimos e que somos nós que mandamos na comida, também esta frase que eu gosto muito, não é? Sou eu que mando na comida, não é a comida que manda em mim, isso também às vezes é muito importante, porque em casos de ansiedade, o que é que acontece? A pessoa começa a comer e entra num descontrolo, compulsão alimentar, que às vezes não consegue parar. E a sensação que a pessoa tem é, eu perdi completamente o controle, chega a uma fase em que parece que já é a comida é que está a mandar em mim, já não sou eu que estou aqui, ali a controlar, não é? E porquê? Porque já entra naquela fase tipo vício, é um vício, então às vezes é difícil resistir a estes alimentos e às vezes é difícil comer pouco. Portanto, não é aquela história de quem gosta de bombons, há pessoas que conseguem abrir uma caixa e às vezes tiram um bombom. Muitas pessoas abrem a caixa e só param, não é, quando às vezes a caixa já está terminada. Pronto. Então, temos também de perceber um bocadinho isto, que é como é que eu lido com esta situação, como é que eu reajo. E cada vez mais, eu convenço-me mesmo que o segredo é nós pararmos para fazer esta reflexão, pararmos para perceber o porquê que fazemos determinadas escolhas, pararmos para fazermos aqui algumas associações, porque podemos estar a fazer essa escolha porque associamos o comer aquele alimento ou comer tudo, até a algum afeto, a algum bem-estar, não é? Porque também a comida obviamente tem essa influência em nós, além de dar aquela sensação de prazer e de bem-estar, muitas vezes também associamos com determinados episódios de alegria ou de conforto que tivemos aqui ao longo da nossa vida. E por isso é que eu digo, muitas vezes o problema do excesso de peso não é um problema de alimentação, não é? É outro problema que vem de trás e que desencadeou, porque no fundo o que se cria aqui e o que existe depois é uma relação que não é saudável com a comida e com o nosso corpo, está bem? Como eu já tenho falado, e agora já estamos na terceira edição do programa Emagrecer com Alegria, nós falamos muito sobre isto e é mesmo que temos que parar e temos que, é um caminho, está bem? É um caminho, porque isto não é, eu digo sempre, não é? Eu posso estar aqui e vocês ouvem e faz sentido, mas depois não significa que vocês às vezes vão logo conseguir colocar tudo em prática, porque eu também já passei por isso e eu sei que demorei ali um bom tempo até conseguir perceber porque eu estava naquela ansiedade quando chegava à casa que só me apetecia era comer. E como aquilo nunca me tinha acontecido, quando isto me aconteceu no início portanto, tinha 23, 24 anos, quando isso me aconteceu nessa altura, que eu já partilhei que estava associada a um excesso de trabalho que eu estava a ter, e que então chegava à casa e que era o momento tipo de descomprimir, e ia buscar ali o tal conforto e a tal compensação, no fundo. A verdade é que nós sentimos essa fome e essa vontade de comer, mas que não é a tal fome física e que é a fome emocional, não é? Ou a fome psicológica. Pronto. Então, é importante nós percebermos isto, é importante nós percebermos que diálogo interno é que nós dizemos, não é? É que nós temos aqui dentro, o que é que nós dizemos a nós próprios, muitas vezes até quando olhamos para o espelho, quando fazemos determinadas escolhas alimentares. Portanto, isto também no fundo é um caminho aqui de autodescoberta, não é? É importante pararmos e começarmos a perceber isto tudo, mas perceber muito que a forma como vocês falam, pensam e sentem vai influenciar os vossos resultados. Portanto, é um bocadinho ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio, não é? Aqui o ideal é sempre, olha, eu tenho este problema, então tenho esta solução boa. Há algo que eu posso fazer e que essencialmente depende de mim, há algo que eu posso fazer e que depende de mim, isto é muito bom, porque há outras situações às vezes na vida que aparecem que não depende só de nós, não é? Há algo que eu posso fazer e que eu consigo ter os resultados que eu quero e consigo resolver este problema. Agora, ok, mas eu não sei como fazer isso, certo? É normal, por isso é que também nós existimos, não é? E por isso é que eu também estou aqui para dar mais dicas para vos ajudar a fazer, no fundo, este caminho. Mas começarem a parar e às vezes a refletir um bocadinho sobre isto, porque a maneira como vocês, como eu estava a dizer, olham o plano, a maneira como vocês pensam, aqueles pensamentos e aquelas crenças que estão aí dentro que dizem tu nunca vais ser magra, emagrecer é muito difícil, tu das outras vezes fizeste e falhaste, porque é que vais tentar mais uma vez? Portanto, este tipo de diálogo e estas vozes, não é? E estes pensamentos que surgem, não vos ajudam a chegar onde vocês querem chegar, está bem? Portanto, é importante parar, é importante analisar isto tudo e é importante mudar estes pensamentos, mudar esta linguagem, mudar estas crenças, está bem?
Pronto, então hoje era mais ou menos isto que eu vos queria passar, esta mensagem. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui. Se tiverem alguma questão também. Eu em novembro, eu tinha pensado no dia 7 e agora surgiu-me aqui uma situação, ainda não tenho a certeza se consigo no dia 7 ou se irá ser no dia 21. Eu vou fazer um workshop no sábado à tarde, está bem? Que vai ser mais ou menos 3 horas, das 3 às 6. E a ideia é nós trabalharmos esta parte toda, está bem? Ajudar-vos a definir objetivos, ajudar a definir porque é que vocês querem, a definir aqui mais porquês, porque é que vocês querem no fundo emagrecer e porque é que emagrecer é bom, ajudar aqui até a identificar algumas crenças limitantes e como é que nós podemos passar isso para crenças, no fundo, que vos ajudam, não é? Para pensamentos que vos ajudam a emagrecer, reconhecer estes pensamentos, esta linguagem, mudar, ajudar-vos aqui a mudar e depois também dar-vos aqui mais algumas técnicas, no fundo, que é como é que vocês podem alinhar, não é? Aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês sentem e depois aquilo que vocês vão fazer na prática. Porque quando isto aqui está alinhado, o que vai acontecer é que as nossas ações, não é? Aquilo que nós vamos fazer, aquilo que é o ideal, depois que se traduz no fundo muitas vezes até por seguir o plano e a tal alimentação mais saudável, e a relação também saudável com a comida e com o vosso corpo vai surgir quando isto tudo está bem, não é? Muitas vezes o que é que acontece? Nós começamos a querer fazer o plano alimentar, mas internamente isto não está bem, nós não estamos resolvidas, nós estamos com a tal fome emocional, nós estamos a ir buscar a compensação na comida, nós estamos focadas em todas as dietas ou os planos anteriores que já fizemos, em todas as tentativas que não correram bem. E isso tudo, eu digo, vai-vos roubar força, no fundo, não vos ajuda a ir para onde vocês querem ir. Está bem? Então, eu às vezes até acho que antes de começar o plano alimentar, ou ao mesmo tempo, o ideal é vocês fazerem aqui esta mudança, porque quando esta mudança acontece, a outra é logo muito mais fácil e eu acredito mesmo que é assim que as pessoas conseguem emagrecer, mas principalmente manter. Porque emagrecer, às vezes a pessoa emagrece desde que consiga cumprir o plano e que esteja ali com um estímulo e com um objetivo e com um porquê forte, não é? Agora, depois manter este peso a longo prazo, que é isso que se pretende, já requer que haja aqui um alinhamento interno, digamos assim, para que tudo consiga, depois na prática, no fundo, vocês poderem ter uma tal relação saudável com a comida, conseguirem comer tudo, obviamente tentarem fazer escolhas mais saudáveis, mas isso é como nós devemos fazer outras escolhas ao longo da vida, não é? Nós geralmente fazemos as escolhas a pensar o que é melhor também para mim, o que é que eu quero, o que é importante para mim, e então é ter esta parte toda aqui alinhada, não é? No fundo, para vos ajudar a que depois a vossa alimentação e as vossas escolhas se tornem o mais simples possível, está bem? E saírem, libertarem-se destas pressões todas do tenho que e do não posso e do agora isto e do agora aquilo, porque nós podemos e conseguimos muito mais do que aquilo que às vezes pensamos. Só que às vezes também não acreditamos em nós, às vezes já estamos muito desanimadas, já não acreditamos em nós, nem acreditamos no processo, não acreditamos às vezes já que temos força suficiente para, e é isto tudo junto que acaba por vos limitar, está bem? Aqui na parte do emagrecimento, mas muitas vezes até em outras áreas da nossa vida, não é? Porque o processo acaba por ser aqui transversal e dá para várias situações. Está bem? Portanto, se vocês depois quiserem saber mais sobre o workshop, a minha dúvida é que estou aqui no dia 7, que agora surgiu-me aqui uma situação, mas pronto, se não for no dia 7, no dia 21, sábado, da parte da tarde, está bem? Para vocês que seguem a minha página e para quem está também na minha mailing list, eu estou a fazer aqui um desconto no workshop que será de 33 €, está bem? Pronto, quem tem dúvidas, quem tem questões, quem quiser saber mais, enviem-me mensagem, está bem? Será no Zoom à partida, um grupinho para nós conseguirmos também falar, conseguirmos aqui debater estes assuntos e ir mudando, ajudar-vos aqui a mudar estes padrões internos, não é? E ao mesmo tempo conhecerem aqui novas formas, novas técnicas, novas ferramentas de vos ajudar a chegar onde vocês querem chegar, está bem? Porque há mais coisas que nós podemos fazer sem ser às vezes o exercício físico, a alimentação, as massagens, a drenagem, há algo muito mais interno que nós podemos fazer e que depois podemos ter muito mais resultados naquilo que queremos, está bem? Pronto, então estou aqui depois à vossa disposição, quem quiser saber mais. Exatamente, a Emília diz o problema é manter, para muitas pessoas o problema é mesmo manter, não é? Porque durante o emagrecimento vocês estão, há aquele foco do eu agora quero isto, então eu agora vou fazer e vou às consultas, ou estou a ser acompanhada, ou quer ver resultados, e a pessoa até consegue realmente fazer bem. O problema muitas vezes é manter, porquê? Porque perdemos o tal foco do emagrecimento, não é? Aqui em cima eu costumo dizer que o chip muda, portanto, a pessoa deixa de estar naquele objetivo de querer emagrecer,
E como isto muda, temos que trabalhar depois a outra parte, que é o manter e o fazer a tal alimentação mais saudável, está bem? E por isso eu digo que são dois processos distintos, está bem? Não é só o emagrecer, não é? Há o processo, sim senhora, de emagrecer e depois há o processo de manter o peso que foi, neste caso, eliminado. E não fazerem também aquele pensamento que é, eu agora estou bem, eu já fiz o mais difícil que foi emagrecer, eu agora já sei manter. Porque muitas vezes há este pensamento, não é? A pessoa emagrece, acha que já fez o que foi mais difícil, quer emagrecer aqueles quilos todos, e depois acha que não, eu agora já fiz isto, eu já sei manter. Mas é diferente. Por isso é que é importante vocês terem acompanhamento nos dois, no emagrecimento e na manutenção. Porque se vocês conseguirem manter o peso nos primeiros 2 anos, a probabilidade de aumentarem de peso também é menor. Aí a ideia é vocês, imaginem que estão a fazer consultas, não é? Nutrição. Na fase da manutenção, começa a acontecer é que o intervalo entre as consultas começa a ser espaçado. 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes 4 meses, mas depois depende daquilo que vocês vão tendo. Não deixem muito mais do que 6 meses ou 1 ano, porque depois é um intervalo muito grande. E depois vocês voltam a comer de tudo, mais ou menos, voltam a sentir-se bem, e há muito aquela tendência de, olha, só hoje um bocadinho, lá está, não faz mal, e eu agora já estou bem, já posso comer, e depois é por aí que a pessoa entra na ansiedade, não é? E o que é que acontece muitas vezes? Olha, eu até era para ter a consulta ou para ir ao acompanhamento, não, mas eu aumentei, não vou. Não, é precisamente às vezes para a pessoa aumentar que a pessoa deve logo procurar novamente ajuda, não é? Que é porque é muito mais fácil, obviamente, perder ou eliminar 3 ou 4 quilos ou 5 do que às vezes deixar acumular os 10 ou os 20 ou 30. Pronto. Mas são processos diferentes. Agora, eu acredito mesmo que quando isto dentro de nós está bem, nós conseguimos fazer a alimentação saudável, portanto, comer um bocadinho de tudo, não ser, que eu digo sempre, não sou nada fundamentalista. Vocês conseguem ao fim de semana, imagina, ter um almoço, um jantar, uma festa e comerem uma comida diferente, mas depois vocês vão pensar, não é? Agora não posso comer aquilo, não é? Eu agora vou voltar a fazer uma alimentação mais saudável, porque está aprovado que isso é o melhor para mim e é isso que me vai, no fundo, dar mais energia, vitalidade e proteger de uma série também de doenças que muitas vezes estão relacionadas com a má alimentação, como nós sabemos, e com o sedentarismo, está bem? Portanto, é ganharmos aqui esta consciência e conseguirmos fazer depois estas coisas alimentares, no fundo, de forma mais saudável e mais equilibrada. Está bem? A Cidália, boa tarde também. Pronto, alguma dúvida, alguma questão, enviem mensagem e eu, entretanto, depois também vou-vos dar aqui mais informações então sobre isso. Vão seguindo aqui a página. Beijinho a todas, tudo a correr bem e a todos. Bom fim de semana também, que hoje é sexta. A Cidália, envie mensagem e depois eu digo então, está bem?